Olá, concurseiras e concurseiros, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática, e vamos começar agora a correção do simulado 1 para o Ministério Público Estadual. Então, bora lá para a correção? A primeira questão que a gente coloca no seu simulado, questão de número 51 de Informática, considere as seguintes extensões de nome de arquivo, .rmvb, .png, .wma, .rtf. Usualmente as extensões acima, na ordem, estão associadas a arquivos que contêm RMVB, é vídeo, PNG, é imagem, foto, WMA, Windows Media Áudio, RTF é o formato RIS de texto, texto ou documento de texto. Então, na ordem, vídeo, imagem, áudio e documento de texto. Então, a gente precisa conhecer todas as extensões possíveis de cair na sua prova. Relembrando que no seu edital, ele tem as extensões para áudio, vídeo, arquivos compactados, arquivos de textos, planilhas eletrônicas. Você tem que conhecer todos esses, além de como funciona para copiar, mover, excluir, renomear. Então, bora passar para a próxima questão, questão de número 52. Sobre a visão de tarefas do Windows 10, assinale a alternativa correta. Visão de tarefas, para quem não conhece, ele me permite criar novas áreas de trabalhos virtuais, ele me permite alternar entre as aplicações abertas e ele também me permite acessar até os últimos 30 dias, caso eu tenha uma conta Microsoft, os arquivos recentemente abertos. Olhando para as alternativas, possibilita visualizar os aplicativos em execução pelo Windows e também criar áreas de trabalhos virtuais. Letra A, já pode marcar ele com consciência, é a resposta correta. Letra B, tem funcionalidade de organizar as tarefas do usuário e conta como lembretes, avisos sobre tarefas aspiradas. Por exemplo, esse pode ser o Cortana. O Cortana ou a Cortana é seu assistente pessoal. Lista os processos de execução pelo Windows com respectiva utilização dos hardwares. Processos, a gente pode estar abrindo o gerenciador de tarefas. Detalhe as tarefas internas do Windows para manter o sistema operacional funcionando, incluindo rotinas de manutenção do disco rígido e segurança. Esse aí eu não conheço nada que tenha esse nome exato no sistema operacional. Mas detalhe as tarefas internas, incluindo rotinas de manutenção, eu posso utilizar isso no agendador de tarefas. Amplie o texto e a imagem da tela, facilitando a sua visualização. Eu posso usar a lupa, por exemplo. Então, resposta correta, visão de tarefas, permite visualizar os aplicativos em execução, alternando entre eles e criar novas áreas de trabalhos virtuais. Vamos para a próxima questão. Questão de número 53. No Windows 10, para abrir a central de ações, deve-se clicar no ícone. É importante conhecer todos os ícones. Esses ícones se encontram na barra de tarefas do sistema operacional Windows. O primeiro ícone que a gente tem ali, ele fica logo aqui nesse cantinho, é o botão ou menu iniciar. Logo em seguida, a gente teria uma caixa para pesquisar e o item C, que é o Cortana. Então, esse aqui é o menu iniciar. Esse aqui é o Cortana. Por padrão, logo em seguida, a gente vai ter o Visão de Tarefas. O Visão de Tarefas me permite alternar
entre os programas abertos e criar outras áreas de trabalho virtuais. Esse próximo ícone daqui é o Windows Ink. O Windows Ink, eu posso estar colocando ele aqui, ó, próximo do relógio. Esse Windows Ink me permite fazer esboço de telas, anotações, entre outras. Ainda vou ter o relógio calendário e, por último, eu vou ter o nosso central de ações. Letra B é a resposta correta, onde vai guardar as notificações feitas pelo sistema operacional, além de me possibilitar fazer alguns tipos de ajustes, configurações, como brilho, conectar e desconectar Wi-Fi, Bluetooth, entre outros. Central de ações. Tem que conhecer todos os ícones do sistema operacional. Vamos para a próxima questão. Questão de item número 54. O texto a seguir foi criado no Microsoft Word 2016. Na guia formatar do grupo, organizar, foi utilizado o comando quebra de texto automaticamente na imagem. Então aqui, ó, a gente tem um texto e temos aqui uma imagem onde foi usado quebra de texto automática. Eu posso observar, olhando para a imagem, que a imagem está cobrindo. A imagem está cobrindo o texto. Então a imagem está em frente ao texto. Em frente ao texto. Vamos saber o que faz as outras opções. Quando a gente fala alinhado com texto, e teria o texto, teria uma imagem e o texto continuando, por exemplo. Ou teria uma imagem e o texto na mesma linha. Quando eu falo quadrado, o texto vem para antes da imagem e continua após a imagem. Antes da imagem e continua após a imagem. Quando eu falo atrás do texto, o texto vai estar na frente, cobrindo parte da imagem. Em frente ao texto, a imagem vai estar cobrindo, como aqui é o caso. E superior e inferior, vai vir um texto, para vir a imagem e continua o texto embaixo da imagem, formando uma faixa inteira. Então, a resposta correta é em frente ao texto, está cobrindo meu texto. Vamos para a próxima questão, questão de item número 55. No Microsoft Word 2016, a ferramenta Contagem de Palavras mostra uma estatística do documento. Qual das informações não é mostrada? Ele mostra páginas, ele mostra linhas, ele mostra parágrafos, ele mostra caracteres com espaço. O que ele não mostra é a quantidade de frases. Você tem que conhecer todas as ferramentas, o que elas fazem, onde elas se encontram, qual é a tecla de atalho e aqui a ferramenta Contagem de Palavras, que fica na guia Revisão, no grupo Revisão de Texto, me permite me mostrar uma estatística completa do documento e normalmente ela tem esse símbolo aqui, onde me mostra páginas, linhas, parágrafos, caracteres com espaçamento e sem espaçamento. Vamos para a próxima questão. Questão de item número 56. Analise o ícone a seguir extraído da guia referência no Microsoft Word 2016. Olhando para o ícone, esse ícone aqui, ele me permite inserir nota de rodapé. Esse ícone fica lá na guia referências e ele quer saber qual é a função do ícone. Então é muito importante que você conheça os ícones e o que eles fazem. Inserir nota de fim, você vai ver que tem um número I na mesma imagem. Sobre escrito, vai ter o X ao quadrado. Inserir citação, vai estar entre aspas um texto lá na sua imagem. Inserir legenda é para inserir legendas numa imagem. Então, resposta correta, inserir nota de rodapé nesse ícone que a gente visualiza na questão 56. Vamos para a próxima questão. Questão de número 57. Os alunos de uma escola fazem 4 provas durante o período letivo, P1, P2, P3 e P4.
e serão aprovados se a média dessas notas for igual ou superior a 6. Recuperação se a média é entre 4, inclusive, e 6. E reprovado se a média é menor que 4. A planilha a seguir foi construída no Microsoft Excel 2016-BR para determinar automaticamente o resultado de cada aluno. Para isto, a fórmula foi digitada na célula G2, copiada, Ctrl+C, e colada nas demais células da coluna G. Vamos ver o que ele pergunta. Assinale a opção que indica uma fórmula não possível de ser digitada em G2. Vou voltar aqui, ó. Então, a primeira coisa, o que ele quer? Vamos lá ler as possibilidades. É uma função C, tem que ser uma função C. E aí ele quer mostrar reprovado, cadê? Aprovado, se a média for igual ou superior a 6. Então, vai aparecer, se a média, quem é média? F2. For maior ou igual a 6, vai aparecer o que escrito? Aprovado. Tudo bem? Se não, se a média for entre 4 e 6, vai aparecer reprovado. Vai aparecer, desculpa, recuperação. E reprovado se é menor que 4. Se a média F2 menor que 4, vai aparecer reprovado. Vamos lá olhar as alternativas. Eu vou escrever o que ele está falando aqui para que a gente possa observar melhor. Lembrando que a gente está falando da célula G2, ele já falou, e a média está em F2. Então, a média é F2, média, maior ou igual a 6, tem que parecer escrito aprovado. Se a média F2 for menor que 4, tem que aparecer escrito reprovado. E se a média tiver entre menor que 6 e F2 maior ou igual a 4, vai estar escrito o quê? Recuperação. É isso que estava escrito dentro da questão. Lembrando que todo o texto tem que estar entre aspas. Olhando para as alternativas, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Se a média é maior ou igual a 6, aprovado. Está correto, porque a função C, ela se escreve da seguinte maneira. C vai ter um teste lógico, um ponto e vírgula, um valor C verdadeiro, um ponto e vírgula, e um valor C falso. Então, sempre é teste lógico, está aqui, ó, e valor C verdadeiro. Sempre vai ser nessa ordem. Teste lógico, valor C verdadeiro. Teste lógico, valor C verdadeiro. Então, até aqui está ok. Resolvi o primeiro problema. Só que toda vez que sobrar 2 problemas, eu tenho que fazer novamente o teste. Novamente um C. Se a média for menor que 4, ó, média menor que 4, vai aparecer reprovado. Aparecer reprovado. Está ok isso aqui também. E o caso contrário de tudo é recuperação. Também está ok. Então, a primeira é possível ser resposta. Mas ele quer o quê? A função que não é possível. Essa a gente acabou de ver que é possível. Vamos ver a segunda? O que ele fala na segunda? Se a média é menor que 4. Ele começou por aqui, vai aparecer reprovado, tá ok. Se não, se a média é maior ou igual a 6, vai aparecer escrito aprovado, tá ok também. Caso contrário de tudo, recuperação. Essa aqui também é possível de resposta, então não é a que eu estou procurando. Vamos para a próxima. C, E. Por que E? Porque eu preciso fazer 2 testes lógicos. Tem que ser maior que 6 e menor... Desculpa. Tem que ser menor que 6 e maior ou igual a 4. C entre 6 e 4. Aqui, ó. Maior ou igual a 4 e menor que 6. Entre. Tá certo. Vai aparecer o quê? Recuperação. Se não, vai aparecer o quê? Maior ou igual a 6, aprovado. Maior ou igual a 6, aprovado. Essa aqui tá ok também. Não é a minha resposta. Não é o que eu estou procurando.
Vamos lá, essa daqui, a mesma coisa da de cima, só inverteu, menor que 4, reprovado, tá ok também. Essa não é a minha resposta, não é quem estamos procurando. Vamos ver a não possível. Todas essas de cima eram possíveis, eram resposta para a questão. O ou maior ou igual a 4, não. Por quê? Se ele digita uma nota aqui, ó, 7, por exemplo, 7 é maior ou igual a 4. Então, tudo isso passa a ser verdadeiro, ele me mostraria a recuperação. Então, essa daqui está errada. Essa daqui é a resposta que não é possível. Marca a letra E e fique feliz da vida. Questão dificílima, tá? Porque você tem que olhar, analisar resposta por resposta. É um C dentro de outro C. Tem que parar e prestar bastante atenção numa questão dessa num concurso. Vamos para a próxima questão. Questão de número 58. Utilizando a planilha da questão anterior, assinale a opção que indica uma fórmula não possível para ser digitada em F2, copiada e coladas, Ctrl+C, Ctrl+V, nas demais células da coluna F. Então, eu vou ter que voltar lá para a gente olhar. Coluna na célula F2, ele quer calcular a média de B1, C1, D1, E1 e colada para as demais. Então, ele quer, para calcular a média, deixa eu passar aqui de novo, B2, C2, D2, E2. Essas são as células onde tem as notas, tudo bem? Que a gente tem que usar. Então, ele quer que não é possível para calcular o quê? O que foi digitado em F2, que foi a média dos alunos. Vamos ver a primeira? Média de B2, 2 pontos E2. Aqui, ó, B2, 2 pontos E2, essa calcula a média. Média de B2, 2 pontos E2, ó. B2 daqui até aqui. Ponto e vírgula, D2, 2 pontos E2, daqui até aqui. Essa aqui também é possível. A soma de B2, 2 pontos E2, soma tudo e divide pela quantidade de números que eu tenho de B2 até... Isso aqui também é possível calcular a média. B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4. Opa! O que está errado aqui? O que está errado? Essa aqui não é possível. O que está errado? Que primeiro ele ia dividir o E2 por 4. E não é. Está errado isso. Ele deveria ter um parênteses aqui, ó, para primeiro fazer a soma e depois dividir por 4. Então, essa provavelmente é a resposta. Olha lá, a resposta. E a última média de todas as células também está ok, como todas as demais. Então, aquela que não é possível, a que não calcula a média, é a letra D de dado. Vamos passar para a próxima questão. Próxima questão, questão de item número 59. No Microsoft Edge, é possível navegar com privacidade, sem salvar o histórico de navegação, cookies, arquivos temporários e informações fornecidas em formulário. Assinale a opção que indica o recurso utilizado pelo Edge para navegar na web com privacidade, no modo sem rastros. Ele está falando da navegação em private, ou navegação privativa. O Edge, assim como o Internet Explorer, chama esse tipo de navegação com privacidade de navegação in private. Tem que ter cuidado, porque o Mozilla Firefox, ele chama isso de navegação privativa. E o Google Chrome, ele chama isso de navegação anônima. Mas todos eles são a mesma coisa. Eles fazem a navegação sem salvar o histórico de navegação, cookies, arquivos temporários e informações fornecidas em formulários. Formulários são aquelas caixinhas onde você preenche com os dados. Navegação isolada não existe e navegação sem rastreio é essa navegação que a gente chama de in private. Vamos passar para a próxima questão, questão de número 60. É um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor,
que permite que ele seja controlado remotamente. Possui processos de identificação e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computador. A comunicação entre o invasor e o computador infectado pelo bot pode ocorrer via canais de IRC, servidores webs e rede do tipo P2P, entre outros meios. Ao se comunicar, o invasor pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como desferir ataques, furtar dados de computadores infectados e enviar spam. Esse tipo de programa malicioso é denominado... Eu acabei aqui nessa questão, quando eu lancei para vocês, botando a resposta. Se vocês leram com atenção, é o bot, também chamado de robô, que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permite ser controlado remotamente, acesso remoto. Então era uma questão bem simples. O vírus ele é identificado por contaminar outros programas e arquivos e criar cópia de si. O worm explora vulnerabilidades e cria cópia de si. O spy espiona tudo que você digita, tudo que você tecla ou através de propagandas maliciosas. E Trojan é um programa aparentemente inofensivo, também chamado de cavalo de Troia, que, além da sua funcionalidade, ele também produz o mal. Então, a resposta correta é o bot, também chamado de robô. Pessoal, e aí a gente finaliza esse primeiro simulado. Espero que vocês tenham ido bem nesse simulado e nos encontramos no próximo simulado para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Até lá!